que você quer que eu te faça? Mas por que uma pergunta assim me inquietou tanto por tanto tempo? Me inquietou pelo fato dele ter feito essa pergunta a um homem que não podia enxergar. Ele tinha essa deficiência, ele era cego. Então, diante de um homem cego, Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? E nós vamos voltar nesta questão, desta pergunta, porque aliás é o foco da reflexão de hoje. Mas agora vamos à história toda. Vamos ao texto agora, para entendermos como é que foi que ele chegou e fez essa pergunta, a resposta que ele ouviu e o que aconteceu depois dessa resposta. O texto está em Lucas 18, versículos de 35 a 43. Lucas 18, 35 a 43. O que lemos é o seguinte: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Talvez não fosse comum uma multidão passar por lá. Então, uma multidão passando, e ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que filho de Davi? Porque Jesus foi da linhagem de Davi, do rei Davi. Então por isso essa expressão. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou, ou o salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando o povo viu isso, deu louvores a Deus. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado porque aqui estamos, obrigado porque só estamos aqui porque o Senhor está. Senão não faria sentido cantarmos o que cantamos, não faria sentido darmos os avisos que já demos, não faria sentido abrir este livro que cremos ser a Tua palavra, para que a partir do texto lido, nós termos a expectativa e fazermos o pedido para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia de nós, e para que não absorvamos apenas um conteúdo, mas sim possamos nos deparar com a vida, e nos comprometer com esta vida, que o Senhor tem colocado cada vez mais diante da Tua igreja. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aí eu volto à minha inquietação. Como Jesus, diante de uma pessoa cega, tendo ele toda a condição para fazer o que fosse, ainda pergunta para essa pessoa o que essa pessoa gostaria que ele fizesse? Será que Jesus, era ele que não estava vendo aquela situação toda? Será que era Jesus que não via o que aquele homem certamente queria e desejava? Aliás, o que aquele homem precisava. Porque aqui não é uma questão apenas de querer, mas uma questão de precisar. Porque pessoas deficientes, pessoas com doenças, naquela época, eram pessoas que eram consideradas escória da sociedade. Escória. Então será que esse homem apenas queria ou precisava de algo da parte de Jesus? Eram pessoas marginalizadas, eram pessoas consideradas impuras. Era assim na época.
Eram pessoas consideradas amaldiçoadas. Alguma maldição havia havia atingido essas pessoas, quando não pecado. Elas haviam pecado, ou algum antepassado havia pecado, e aquilo era resultado do pecado. E em muitos casos, quando o sol começava a se pôr, essas pessoas eram obrigadas a sair da cidade, a ir para fora dos muros da cidade, a ficar e passar a noite do outro lado dos portões da cidade, e dormir lá. Por isso que numa outra narrativa a respeito de Jesus, ele está também passando no meio da multidão, e ele é tocado por uma mulher que sofria de uma hemorragia há muito tempo. E essa mulher toca nele. Ele não viu quem foi que tocou nele, mas ele diz: alguém me tocou, saiu poder de mim, saiu virtude de mim. Quem é que me tocou? Ele começa a perguntar para os discípulos, porque eu sei que alguém me tocou. E os discípulos, as perguntas que ele faz, né? Mais uma pergunta meio: como é que o senhor pergunta isso, Senhor? Eles responderam: é uma multidão aqui, está todo mundo tocando no Senhor. Todo mundo quer isso. Não dá para saber. Ou então foi todo mundo. Ele falou: não, eu sei que alguém me tocou. Até que aquela mulher constrangida, com medo, temerosa, ela fala: fui eu, Senhor. E por que ele queria saber quem havia tocado nele? Porque aquela mulher sofria uma exclusão social também. Ela também vivia distante, à margem. Então era importante que todos ali soubessem que ela havia sido curada. Que na concepção deles, ela não tinha mais nenhuma impureza. Que na concepção deles, ela não tinha mais por que ser marginalizada. Porque tocando nela, ninguém mais se tornaria impuro. Então a salvação passava por isso também. Por reintegrá-la à sociedade. Por dar a ela um grupo ao qual pertencer. Então Jesus, sabendo de tudo isso, não concordando com essa condição, certamente se indignando com esse procedimento todo, ele ainda pergunta para aquele homem: o que você quer que eu faça para você? Alguns chegam a considerar que é porque Jesus queria saber se aquele homem sabia da sua condição. Alguns consideram que é porque Jesus queria saber se aquele homem se ele sabia da consciência, da sua situação, da sua real necessidade. E Jesus faz essa pergunta para aquele homem, para ver se de fato aquele homem cego enxergava a sua condição. Porque imaginem-se diante desse homem, dessa situação em que ele vivia. Jesus faz essa pergunta e o homem responde: sabe o que é, Senhor? Eu estou com uma unha encravada no dedão do pé esquerdo, e está doendo tanto, está me incomodando tanto. O senhor está vendo que eu sou cego, né? Que eu não posso ver, e que a minha subsistência é pelas esmolas que eu consigo, porque ninguém me dá atenção. E eu tenho que ir de um lugar para o outro às vezes, porque ali as pessoas já me conhecem e não querem mais contribuir comigo. Então eu tenho que ir para outro lugar, e aí eu tenho que andar. E esse dedão encravado aqui dói demais, me incomoda demais. Então o senhor poderia fazer alguma coisa? Mas não foi isso, como lemos. Ele foi firme, ele foi claro, esse homem foi decidido. Ele não perdeu tempo, ele foi direto ao ponto. Eu quero ver. Eu preciso ver. Eu quero viver. Por isso que Jesus fala: tua fé te salvou também. Significa isso. Muitas vezes, quando nós lemos nos evangelhos, Jesus falando que a tua fé te curou, ele está falando: a tua fé te salvou. Porque ele precisava de salvação, ele queria salvação, ele queria vida. Ele falou: eu quero inclusão, Senhor. Por que as pessoas falaram para o homem: fica quieto, não atrapalha ele, silêncio, psst, para, de novo você? Então ele estava falando: eu quero inclusão, eu quero voz, e eu quero ser ouvido também. Eu quero poder ter amigos, eu quero poder ter uma família, eu quero poder trabalhar, eu quero poder produzir.
Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu: eu quero ver. Revelando que ele sabia muito bem, ele sabia exatamente o que lhe faltava, o que ele precisava. Podemos ir por esse caminho, que a pergunta foi feita com esse objetivo, de Jesus saber se aquele homem sabia da sua real condição. Mas podemos ir por outro caminho também, como alguns eu imagino que pensam, da maneira como eu vou colocar agora, que Jesus queria saber se o homem sabia quem ele era, quem Jesus era. Ele sabia da sua condição, mas ele sabia diante de quem ele estava, de que Jesus de Nazaré era o Cristo. E ao responder: eu quero ver, a resposta dele demonstrava assim que ele sabia quem era Jesus. Porque ele poderia ter dito: ó Senhor, eu estou com uma unha encravada do dedão do meu pé esquerdo, que me incomoda demais, me atrapalha, a noite dói muito. Mas só que isso aqui não é nada, Senhor. Estou com um problema na visão, eu estou com um problema de inclusão, eu estou sendo excluído, eu não estou vivendo, Senhor. Então quando ele fala isso, ele demonstra que ele sabia que estava diante do Filho de Deus, enviado do Senhor, que teria total condição e poder para tocar e transformar a vida dele e a história dele. Eu quero ver, porque o Senhor é aquele que dá vida. O Senhor é aquele que vai me amar. Eu sei que eu estou diante daquele que vai me acolher, daquele que vai me entender, aquele que vai mudar a minha condição. Pois o Senhor veio inclusive para pessoas como eu, na minha condição. Eu sabia que eu estando frente a frente com o Senhor me faria essa pergunta. Porque eu sei quem é o Senhor. Meu coração já dizia quem é o Senhor. Meu coração já enxergava que o Senhor é um Senhor bondoso, todo bondoso, que tem todo o poder e usa o poder com bondade. Vocês estão me acompanhando? Até aqui, nós podemos considerar que a pergunta teve a motivação de Jesus saber se aquele homem sabia da sua condição. Até aqui também, nós podemos considerar que outra motivação de Jesus foi saber se aquele homem sabia que Jesus era o Cristo. Mas tem um problema nessa história. Depois que eu comecei a entender essas duas possíveis motivações de Jesus, saber disso não acalmou meu coração. Saber disso não cessou a minha inquietação. Eu continuei ainda pensando, eu acho que tem algo mais. Eu acho que tem mais coisas aí que nós precisamos saber. Eu acho que tem alguma verdade aí que nós precisamos nos defrontar com ela, para que diante dessa situação vivida por Jesus, dessa pergunta feita e dessa resposta dada, nós não fiquemos apenas como espectadores, nós não fiquemos apenas como ouvintes, mas que nós entremos neste cenário, e entremos de vez, de fato, e não saiamos mais dele. E o meu coração só se aquietou, se é que ele se aquietou, ou devesse se aquietar, quando eu entendi que Jesus queria mais sim, do que saber se o homem sabia da sua condição, do que saber se aquele homem sabia quem era ele, Jesus, mas que nós soubéssemos, que nós hoje soubéssemos, algo muito simples, que diante de uma pessoa necessitada, nós devemos fazer a seguinte pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Simples assim. Ele queria que nós soubéssemos que diante do necessitado, outra coisa não deve ser dita, outra pergunta não deve ser feita, senão, o que você quer que eu lhe faça?
Gente, todo o conteúdo bíblico, absolutamente todo o conteúdo bíblico, tem algo a nos ensinar. Tudo que aqui está contido tem algo a falar a nós. Por isso entendo que o que Jesus quer nos ensinar com essa pergunta é que nós devemos aprender que o cuidado mútuo, que o pastoreio passa por fazermos desta pergunta às pessoas. Que não tem como nós falarmos de cuidar uns dos outros sem fazermos esta pergunta. E eu poderia fazer várias considerações diante dessa compreensão que eu obtive, de que Jesus queria que soubéssemos, na verdade, no fundo, com essa história, que nós devemos fazer esta pergunta, mas eu farei duas considerações. Primeira delas, quem é o necessitado? Se nós devemos fazer essa pergunta para o necessitado, quem é? E eu respondo que eu entendo que é aquele que sofre. O necessitado é aquele que sofre. E nós associamos muitas vezes, e de forma equivocada, sofrimento com privação material, inclusive. Essa é uma associação direta que nós fazemos. A pessoa está sofrendo porque ela não tem aquilo que ela precisa para viver. Também é isso. Também. Mas muitos que têm de sobra também sofrem. Quem é o necessitado? Aquele que sofre, portanto, pode ser a pessoa que está ao seu lado agora, nesse momento, sentado aí do seu lado. Ou a pessoa que está à frente de você, atrás, eu aqui. Porque quem sofre pode ser o seu colega de trabalho. Quem sofre pode ser o seu chefe. Um mega empresário talvez, mas está sofrendo. Quem sofre é o seu vizinho de rua, de condomínio. Quem sofre é aquele que tem necessidade de atenção. Quando eu parei para pensar nisso, eu me lembrei uma vez de uma fala do Tim Maia. Tim Maia disse que ele pagava para que pessoas fizessem companhia para ele. Que ele pagava para as pessoas, para que pessoas pudessem ouvi-lo. Era ou não era um necessitado? Alguém que sofria. Quem sofre é aquele que lida com compulsões. Que vai, tenta, cai, levanta, busca meios, condições. Quem sofre? Ah, Marcelo, mas assim é muita gente. Eu não diria que é muita gente. Eu diria que são todas as pessoas. Quem é necessitado? Aquele que sofre. Quem sofre? Todos nós. Porque nessa história não é quem sofria ali não era apenas aquele homem cego que clamou. Quem sofria ali também eram aqueles que mandaram aquele homem cego se calar. Também. Porque se diante do clamor de um homem, clamando por Jesus, a gente manda aquele homem se calar, é porque você está com algum problema também. Porque você está com falta de alguma coisa também. Porque você sofre de alguma coisa também que você talvez nem enxergue. E talvez seja mais cego do que aquele homem, que sabia da sua necessidade, do seu sofrimento. Mas eu faço a segunda consideração. Repito, diante de várias que eu poderia. Então, como são várias, eu só estou fazendo duas. Quem sabe na sua meditação diária, semanal, pense um pouco mais nesse texto. Veja quais outras considerações você consegue tirar desse texto. Fica a dica. Mas a outra consideração, se a primeira foi, quem é necessitado? É aquele que sofre. A segunda é, qual necessitado, Marcelo? Se são todos, como você falou. Se todos nós sofremos. Eu diria que aquele que Deus coloca no nosso caminho. Aquele homem estava à beira do caminho. Aquele homem estava à beira do caminho pelo qual Jesus estava passando. Então qual?
aquele que Jesus coloca diante de nós. Deus, Ele não espera que ajudemos todo mundo. Deus, Ele não espera que sejamos Messias, que vivamos uma igreja messiânica, que acha que vai salvar todo mundo. Ele não tem essa expectativa em relação a nós, mas Ele espera que não nos ceguemos para aqueles que Ele coloca no nosso caminho. Ele espera que façamos a pergunta para aqueles que clamam, para aqueles cuja voz, o clamor chega até nós: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a voz daqueles que chegam até nós, gritando, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, são aqueles que Ele coloca no nosso caminho. Porque se não estiverem no nosso caminho, a gente não vai ouvir. E se a gente não vai ouvir, não é para a gente cuidar deles, não é para a gente fazer essa pergunta a eles, outros farão. E no nosso caminho, Ele colocou já pessoas. No nosso caminho nós temos quem? A nossa comunidade imediata. No nosso caminho nós temos nós. Ora, um grupo como esse, e a igreja não é só essa, ou a igreja não é toda essa aqui, mas já é bastante gente, né? Já é bastante gente. Por isso que a gente está incentivando, agora vai, hein? Porque algumas tentativas já foram feitas, algumas das tentativas perduraram por um bom tempo, mas esses pequenos grupos se retraíram e nos entristeceram muito, mas agora vai. Então, por isso o pequeno grupo, por isso um cuidado com os nossos adolescentes, tem um grupo para eles, com os nossos jovens, com os casais. Outros grupos mais devem surgir, grupo de mulheres, como já tivemos encontros maravilhosos ano passado, e os homens acomodados, não se mexeram. Quem sabe daqui para frente, porque Jesus já nos colocou uns nos caminhos dos outros aqui. Por isso o incentivo: vai tomar um café, senta com a pessoa, convida para conversar, ouve um pouco, fala de si. Porque no primeiro momento, o que nós temos no nosso caminho somos nós mesmos. Então, agora eu quero que oremos. Eu acho que nós podemos nessa oração orar em 3 direções. Eu penso que muitas vezes, para não dizer sempre, as nossas orações elas devem ter um objetivo, elas devem ter um alvo, elas devem ter um motivo. E o primeiro motivo: gratidão a Deus. Gratidão a esse Jesus, filho de Davi, que tem tido misericórdia de nós. E nós temos ouvido uns aos outros. Nós temos parado uns para os outros. Gratidão. Gratidão pelo que Ele já tem feito em nós. Gratidão pelo que Ele já tem feito através de nós. Gratidão. Obrigado, Senhor. É obra Tua, não é nossa. Orar num outro sentido, de confissão. Nós confessamos, Senhor, que nós não temos feito tudo. Nós confessamos que nós não temos perguntado todas as vezes às pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós temos nos calado muitas vezes, Senhor. Nós confessamos. Nós confessamos, Senhor, que falta muita coisa. E não, muitas delas, porque o Senhor ainda não agiu em nós, porque o Senhor ainda não veio ao nosso encontro e não nos possibilitou, mas porque nós sim nos acomodamos. Porque nós sim não quisemos sair da nossa zona de conforto. Perdão, Senhor. Nós confessamos para receber o Teu perdão, Pai. E a terceira direção é a petição. Aquilo que falta ainda, Senhor, completa. Aquilo que ainda não aconteceu, mas precisa acontecer, Senhor, age. Petição, usa-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Abra as nossas mãos, Senhor. Petição. Então vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora como cristãos, pessoalmente e como igreja. Gratidão, confissão e
petição. Então, ore nesse momento. Nós vamos ter algum tempo para isso, para essa oração. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado porque o Senhor é de fato que aquele homem clamou e gritou. Obrigado porque o teu filho veio, filho de Davi, que teve misericórdia de nós. Obrigado porque a tua misericórdia sobre nós já se renovou nesta manhã. E a gente pode orar como estamos orando agora. Porque é pela tua graça e misericórdia que nós podemos te agradecer pelo que o Senhor já tem feito em nós, Pai. Ninguém aqui é bondoso bastante para fazer esta pergunta. E nós temos feito esta pergunta porque o teu amor tem nos invadido. Obrigado. Só que tem mais, Senhor. Nós temos a consciência disso. Nós temos a consciência das nossas muitas falhas, dos nossos muitos deslizes, das nossas muitas indiferenças, Pai. Nós confessamos tudo isso, Senhor. Esperamos receber o teu perdão nessa manhã. Esperamos receber a tua nova, para nós, a tua nova oportunidade para nós, uma nova possibilidade, Senhor. E nós te agradecemos porque isso está acontecendo neste momento. O Senhor está acolhendo a nossa confissão. E o Senhor está, a partir desta palavra exposta pelo Senhor a nós, agindo em nós. Por isso nós te pedimos. E agradecemos também, porque o Senhor está agindo e vai agir, no sentido de que, mais vezes, todas que forem necessárias, nós possamos perguntar àquelas pessoas que sofrem, àquelas pessoas que estão no nosso caminho, o que você quer que eu lhe faça? Senhor Deus, que nós possamos também ouvir essa pergunta, e sem orgulho, e sem nenhuma vergonha, e sem nenhuma pretensão de acharmos que nós podemos sozinhos, nós possamos ouvir e responder a esta pergunta. Nós queremos vida, que nós possamos perguntar, e não só perguntar, mas responder uns aos outros aqui, que nós queremos viver, que nós queremos tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Senhor Deus, continua a tua boa obra em nós. É o que eu oro, e sei que muitos aqui nesse momento estão orando também. E é uma oração feita em nome de Jesus. Amém.